Hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio, usando o termocolante da Isamara Custódio. Nós vamos fazer essa régua do coelhinho com o ovo de Páscoa, que agora você vai enfeitar a sua casa toda de coelhinho. Esse coelhinho, tanto você pode fazer no pano de prato, como nós vamos fazer, como você pode montá-lo todinho no feltro, no tecido, com enchimento. Então, você pode brincar com ele. E nós vamos medir o nosso pano de prato. Eu vou colocar só 2 com os ovinhos, tá? Mas aqui você pode colocar também, ó, ele com o ovinho aqui. E a mesma coisa do lado de cá. Como é que seria? Eu risco esses 2 e risco esse. Depois eu venho aqui, ó, centralizo o último e risco o outro, tá? Então, vamos lá. Só que isso a gente vai fazer no termocolante da Isamara Custódio. Esse termocolante, ele já vem com papel, ó. Esse lado é o papel. Então, aqui é que eu vou riscar. Eu posso riscar tanto com lápis como com caneta, não tem problema. Do pano, dá esse tamanho todo. Eu vou medir o meio. Ó, mais ou menos o meio, ele está aqui, ó. Eu pego a caneta, aqui tanto faz, eu posso riscar com caneta ou com lápis. Por quê? Porque se eu riscar com caneta ou lápis, esse papel ele vai sair, então não vai ficar marca nenhuma. Posso descer um pouquinho mais. Eu vou riscar todo em volta. Os detalhes eu não vou fazer agora, eu vou fazer os detalhes depois no tecido, quando eu for montar. Aqui você vai encontrar várias réguas de coelhinho que você pode fazer. Tem vários modelos. Ó, aqui vem os ovinhos e aqui do lado de cá também. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou centralizar esse, olha, e risco o de cá. Se eu tivesse que riscar o outro, eu só iria riscar ele aqui agora, tá bom? Bom, os ovinhos, daria uns 3 de um lado, 3 do outro, seriam 6 ovinhos. 7 com o que vou colocar aqui no meio. Então, vamos lá. Por que que eu estou colocando os ovinhos todos um próximo do outro? Porque aqui, olha, eu recorto e já coloco no tecido, que vai ser um só mesmo. Então, vamos lá. Vamos recortar aqui. Cortar maior. Sempre quando você vai trabalhar com termocolante, você corta sempre um pouquinho maior. Ó. Esse termocolante, ele fixa no tecido e ele não vai sair. Então, eu preciso de recortar um pouco maior, para que quando eu recortar com o tecido, ele vai impermeabilizar o tecido. É pouca coisa. Bom, agora nós vamos trabalhar com o tecido. O que que eu vou fazer? Esse lado que eu risquei não tem termocolante. O termocolante está do outro lado. Então, aonde vem o nome da Isamara, bem clarinho, assim, que dê para você enxergar o direito dele, ó, esse, você, do outro lado, é o termocolante. Então, eu tenho que colocar esse lado aqui. O ferro, ele tem que estar quente de algodão pralinho ao máximo. A gente coloca o tecido. Vou colocar aqui, ó. Deixa a auréola do tecido. Não posso deixar passar do tecido. Por quê? Porque aqui está o termocolante. Quando eu passar o ferro aqui, olha, ele vai grudar na minha tábua. Então, eu deixo um pedacinho
do tecido sobrando para que isso não aconteça. Venho com meu ferro e passo. E o legal dessas réguas é que você tem todos os detalhes nela. Então, você pode trabalhar sem problema. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Só recortar. Então, a gente vai recortar. Vamos fazer antes o nosso ovinho? Eu escolhi um tecido, ele tem um monte de coelhinho. Então, eu vou colocar esse tecido sempre do avesso, tá? Vamos colocar aqui. E passar o ferro, mesmo processo. Lembrando que sempre você vai fazer pelo avesso. Vamos dizer que você queira que o bonequinho, o coelhinho, fique de um lado único. Então, você vai observar qual lado que você quer, porque você está trabalhando com o avesso. Vamos recortar. Aqui eu tô recortando um pouquinho maior, que eu vou ver como que eu vou colocar no meu pano de prata. Então, antes de colocar, vou deixar ele maior, depois eu vejo. Recortamos tudo. Agora nós vamos fazer a nossa montagem no pano de prato. Agora a gente pode tirar o papel. Vamos colocar. Aqui eu posso passar o ferro para eu fixar e vamos montando. Agora, nós vamos colocar aqui, vamos fazer os detalhes. Eu vou fazer tudo no lápis. Depois é que eu passo a caneta, porque se eu não gostar de alguma coisa, eu tenho como tirar. Sei lá que eu consigo tirar. Depois de tudo riscadinho, agora nós vamos fazer o contorno com a canetinha. Então, eu vou usar a canetinha preta, mas você pode usar qualquer cor. E aqui, ó, eu vou fazer o contorno de costurinha. E aí, a gente faz todo o contorninho. Se você tiver dúvida, todas as réguas da Isamara vêm com a foto colorida. E aí você vai olhando, ó, e vai fazendo de acordo com a foto. Então, é muito difícil você não conseguir fazer, porque a foto te dá tudinho com maior facilidade. Agora, depois que nós fizemos todo o contorno, inclusive nos ovinhos, tudo direitinho, nós vamos fazer agora um sombreado. Com que cor? Eu vou fazer com ocre, porque nós estamos trabalhando cores meio que distintas, assim, o cinza mais forte, então nós temos que fazer uma sombra que ela possa aparecer. Então, vamos fazer com ocre. Vamos passar o pincel e faz a sombra. Olha, agora o ocre tem uma diferença que define melhor a nossa figurinha dele, tá vendo? O rostinho define melhor. Olha, eu ainda não prendi, viu, gente? Ó, ela ainda está meio que solta. Aqui na selva vocês vão encontrar
uma quantidade bem grande das réguas da Isamara. Na realidade, aqui vocês têm todas as réguas da Isamara. Então, vocês podem fazer panos de prato muito bonitos. Podem fazer semaninhas, que fica muito bonito. Você ter uma cozinha toda enfeitada também é muito legal. Os ovinhos, inclusive, a gente pode fazer com um tom de marrom, porque aí ele vai aparecer melhor. Vai ficar mais escuro, porque o nosso tecido é mais escuro. Vai ficar mais bonito, tá vendo? Nós terminamos, fizemos agora todo o trabalho, precisamos de fazer só o roxinho. O que nós vamos fazer agora? Fixar essa figura, já tá toda certinha. Nós vamos pegar um papel branco ou que não tem escrita, o ferro de algodão pralinho ou máximo, tá bem quente mesmo. Essa partezinha aqui, ó, ou vocês colocam para dentro, ou a gente corta. Eu vou colocar ela para dentro aqui, depois a gente faz o avesso dela. O que nós vamos fazer? Deixar 15 segundos o ferro parado em toda nossa figura, toda. E depois, 15 segundos, o ferro parado no avesso. Então, nós vamos fazer isso no direito e no avesso do nosso pano. Por que nós temos que colocar um pano? Porque o ferro, ele está muito quente. Se eu coloco aqui e não coloco nada em cima, eu corro risco de amarelar o meu pano. Aí fica difícil, vai ficar feio, né? Então, a gente... E ele paradinho, ó, 15 segundos você vai deixar seu ferro paradinho, tanto no direito quanto no avesso. Esses 15 segundos é que vão fazer o meu desenho fixar e não soltar. Mesma coisa, com o auxílio do papel, eu deixo 15 segundos, ó. Por quê? Se eu não conseguir fixar totalmente do lado direito, eu vou conseguir o que ficar faltando do lado avesso. Porque ele aqui está dissolvendo, entrando na trama do tecido para ele fixar completamente. E aí ele fixou, não tem problema nenhum, já. Aí as pessoas às vezes me perguntam, quanto tempo para lavagem? Você pode terminar de fazer e lavar, não tem problema. O que não pode? Lavar em máquina que tenha água quente ou secadora. Por quê? Se ele é termocolante, ele está dissolvendo com a quentura. Se eu usar água quente ou se eu usar secadora, ele vai ficar quente e ele vai soltar. Então, não posso essas duas coisas. Agora, eu vou recortar em volta, tirando um pedacinho do tecido. Quando eu fiz esses pontinhos, eu até deixei um pedaço um pouco maior, exatamente por causa disso, porque eu sabia que eu tinha que recortar, a minha costura não sair. É bem fininho, não precisa de tirar muita coisa não. Por que eu preciso de tirar um pedacinho do tecido? Porque o termocolante aqui, eu já deixei o tempo certo, ele já impermeabilizou também o meu pano de prato. Ah, mas
ele desfia muito pouco, quase nada. Então, existem pessoas que não gostam dele desfiar de jeito nenhum. Então, o que você faz? Passa termolina. Pega a termolina da Glitter, que não vai deixar seu trabalho duro, e passa. Aonde você vai passar? No avesso, aqui, ó, todo em volta. E aí, pronto, ele não vai desfiar de jeito nenhum, vai ficar exatamente do jeito que está. O que ele desfia é muito mínimo. Com a lavagem ele sai um pouquinho, mas é natural do tecido. Pronto, agora nós vamos pintar só os olhinhos, que ficou faltando. Isso. Aqui nós vamos colamos o ovinho que ficava na mãozinha dele, que depois que a gente monta, fica melhor para vocês terem ideia aonde colocar. E vamos colocar um pomponzinho aqui e do outro lado, que eu vou ensinar vocês a fazerem o pomponzinho com o Faz Pompom da We Care About. Você compra a caixinha, na caixinha vem vários tamanhos e nós vamos usar, olha, são 4 tamanhos, nós vamos usar esse menorzinho. Você pega o lado que tá fechado, coloca em contato com o que está aberto, olha, ele vai ficar desta forma. Com a lã, você vai passar aqui, você vem e vai contornar todinho, vai cobrir isso aqui todinho. Eu tô usando uma lã que já vem matizada para combinar com o nosso coelhinho. E agora você vai passar para o outro lado. O outro lado você passa aqui por cima, ó. Tá? Não pode ser por baixo, porque na hora de cortar, se você passar por baixo, ele não vai cortar. Então, você não vai conseguir fechar o pompom. Pomponzinho feito, você vem aqui, você vai fechar a trancazinha do lado de cá e do lado de cá. Vem com a tesoura pelo meio e corta. Tira o fio, vem aqui dentro, ó. Vem aqui dentro, ó. E fecha. E vai amarrar. Dá 2 laçadas, 1, 2. Por que que eu dou 2 laçadas? Porque quando eu faço aqui, ó, ele não volta. E dou o nó. Abro aqui e puxo ele aqui, ó. Tirei. E tá pronto o nosso pomponzinho. Como ele fica um pouquinho grande, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouco só pra ficar no tamanho que eu quero. Então, você pode fazer isso. Tá pronto, nós vamos prender
Agora os pomponzinhos aqui. Olha que lindo que ficou. Com a linha e a agulha, o que que nós vamos fazer? Passamos aqui dentro, ó, se você quiser, e vamos dar um pontinho aqui. Olha. Você pode dar até por cima só, se quiser. Prende de novo aqui. E vem aqui de novo, dá um pontinho. Dá uma laçada. Olha que lindinho. Ficou lindo, não ficou? Gostaram? Passa aqui na Selga. Compra todo o seu material e façam lindos trabalhos para a sua Páscoa ficar ainda mais bonita. E até a próxima dica! O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas e se informar sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanatos de presente. Te esperamos no próximo espaço de Arte Selga. Até lá!